Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV, por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Igenomics. Olá, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com um convidado mais que especial, o maridão. Isso aí, o Pedro tá comigo hoje no 12º episódio do Bastidores da FIV, em parceria com o Igenomics Brasil. Isso mesmo. Hoje é um episódio, assim, especial, porque não é sempre que a gente grava um podcast, né, com o marido, né? Geralmente a gente grava com especialistas, com ex-tentantes, mas com o marido não é sempre. Então hoje eu vim trazer um pouquinho dos bastidores da nossa trajetória. Os bastidores que nunca foram revelados. Aqueles assim... A gente já estava aqui se organizando um pouquinho para poder ver como é que ia sair essa entrevista. Então a gente vamos tocar lá. Vai lá, Karina. Então, hoje nós vamos falar sobre as limitações masculinas, tá? Devido à falta de informação, né? Eu acho que vocês vão se identificar bastante, porque afinal de contas, né, não é toda a jornada que a gente consegue trazer os nossos companheiros para perto da gente. E no meu caso não foi diferente. Eu vou dividir aqui com vocês, o Pedro vai contar como é que foram os 4 anos, né, da nossa tentativa para trazer o nosso rico para casa. E principalmente aquela primeira fase de coito programado, óvulos próprios, que para nós foi a fase mais difícil, né? Com mais limitações no caso, mais do que quando nós chegamos na ovorecepção, né, Pedro? Então aqui, ó, vou dar um spoiler e vou deixar o Pedro com a palavra. A maior limitação que nós tivemos, de verdade falando, foi a falta de informação do Pedro perante a situação quando a gente fala do nosso relógio biológico, né? Primeiro, só defendendo assim a minha parte, primeiro falando que eu também não sabia muita coisa que hoje eu sei, tá? Sobre a reserva ovariana, sobre a preservação da fertilidade, nada disso eu sabia. Então, quem dirá o Pedro, né? Mas no caso a Karina, tudo bem, pessoal? Estou ouvindo a Karina aqui. No teu caso, a mulher, ela vai à procura de tudo, né? Por mais que ela não sabe, ela é a primeira que vai à procura de tudo. Eu acho que o homem sempre, ele é depois, né? É aquela, deixando sempre para depois. A mulher sempre, ela já vai, tem interesse antes. Mesmo sabendo que mesmo o homem tendo interesse, aquela vontade de querer ter filho, de ser pai, e de construir uma família, mas a mulher vai lá e ela que investiga, ela que busca. Sempre assim, não é? Continua, vai lá, Karina. A infertilidade é do casal, mas eu concordo com o Pedro, né? No nosso caso, trazendo o nosso caso aqui para vocês, claro, eu fui atrás, né, do diagnóstico, a infertilidade no caso era feminina, era da minha parte, então eu tive que resgatar o Pedro para a jornada. Tá? E isso não aconteceu de primeira, todo mundo que sabe a nossa história sabe que o Pedro só entrou mais de verdade de cabeça na nossa história quando entrou a ovorecepção. Mas então vamos dividir aqui com vocês sobre relógio biológico, Pedro. O que é que tu tinha na cabeça na época que nós éramos tentantes? Pois então, relógio biológico. Não tinha. Nada. Não tinha. Na verdade, a gente tinha vontade de ter filho. E disse, não, vamos ter, tenho muita vontade, tudo, mas a Karina que ia buscar a informação e eu disse, não, calma, amor, vamos com um pouquinho mais de calma, relaxa aí um pouquinho e deixa passar essa semana, aí na outra semana a gente pode, já senta para conversar, enfim, né? Eu sempre adiava as coisas para depois, nesse caso, sabendo que para mim era muito confortável dizer isso porque eu podia ter filho, né, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Só que você não sabia se o espermograma era bom. Não, você demorou 3 meses para fazer o espermograma. Tudo bem, demorei 3 meses, mas eu estava acreditando que eu podia. Na cabeça masculina, ele em geral, os homens vão achar, não, eu posso, eu vou poder ter filho. Até quantos anos? 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, tem gente com 60 e poucos anos tendo filho. Agora, você não tinha pressa, né? Eu não tinha pressa. Claro que eu poderia ter algum problema, de repente com o meu esperma não dar certo, enfim, os exames darem errados, enfim, mas eu não estava contando com isso.
E acredito que os homens em geral, todos em geral, devem ter essa mesma percepção. A maioria. Acho que a maioria deve pensar assim. Então, eu não tinha essa preocupação. E não tinha o conhecimento também que a mulher tem o seu tempo, né? Do seu relógio biológico, né? Que ia chegar aos 40 anos e que ela ia ter assim uma chance de engravidade que é 5, 10%. Então é absurdo. E despencar a fertilidade, né? A gente não tinha, na verdade, o casal não tinha essa informação preciosa. Hoje nós trabalhamos, né, há 3 anos, o nosso projeto de vida, o nosso Tentante completou agora 3 anos e a gente sabe, a gente auxilia os casais, esse é o nosso papel, né, de levar essa informação, mas na época a gente não tinha com quem conversar, né, Pedro? Eu não conversava muito com a Karina assim diretamente. Ela, então, como a gente já sempre, quando falava, a Karina já estava um pouco mais ansiosa, porque obviamente é natural que as mulheres fiquem ansiosas, porque elas já ficam sabendo antes que ela tem o tempo delas e a gente achando que elas estão nervosas, porque elas não tem que ter calma, tem que ter paciência, aquela coisa que em geral os homens acabam falando. E não é por mal, é até... É mais cômodo falar isso porque para ele sabe que vai poder amanhã ter filho, né? Claro que se ele descobrir que ele não pode, aí realmente vai acender uma luz vermelha. Então, vamos lá. Então, no caso, eu falava menos com a Karina. E ela acabava ela ia consultar, aí ela chegou a... Isso gerou um estresse muito grande para mim, né? E para o casal. Não preciso esconder aqui de vocês que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, né, de relacionamento. Eu sou uma pessoa que, como o Pedro falou, eu fui atrás da informação, eu não tinha com quem dividir, né, não tinha webinars, não tinha lives, era um momento escasso, uma era escassa de informação a nossa caminhada. Mas eu precisava ir atrás, então o Google me ajudava muito, então era bom e ruim, né? Só que tudo que eu trazia pra mim, falava com a minha psicóloga e com o meu médico, e trazia pra dentro de casa, o Pedro demorava para assimilar. Ele achava que era exagero da minha parte, que era exagero dos médicos, que, né, como eu falei agora anteriormente, o espermograma, ele demorou 3 ou 4 meses. Isso me gerava um estresse e eu chorava de verdade, chorava muito. Isso só mudou, né, depois quando a gente optou e disse sim, com olhos de gratidão, à ovorecepção. Aí nasceu um outro Pedro, como eu falo. Mas ali a Karina falou sobre o espermograma, é que o espermograma para mim era um problema, né? Você imagina, eu vou ter que ir lá fazer a coleta do espermograma lá na clínica, ou lá no laboratório, isso não vai dar, Karina, não vai ser um fiasco, vai ser um horror. Aí, então tinha sempre essa coisa, eu vou fazer em casa o espermograma. Aí ia lá, buscava um negocinho lá para fazer em casa, e acabou fazendo em casa. Foi em casa? Foi em casa. Foi em casa, depois eu levei lá. Porque ia ser acho que ia ser Teve um dia que ele voltou lá, né? do laboratório e eu perguntei, aí, fez, amor? Não. Aí eu sortei, eu digo, como assim tu não fez, Pedro? Não, eu trouxe o potinho. Eu digo, bom, pelo menos isso, né? Então não tá perdido esse mês. Então, assim, o que a gente tá aqui demonstrando, o que a gente tá mostrando aqui pra vocês é a vida como ela é, né? É a realidade de um casal na tentativa de trazer um bebê saudável para casa e que muitas vezes isso acontece, né? Essa falta de informação muitas vezes prejudica, né, a nossa caminhada. Por isso a gente hoje é uma rede de apoio para que vocês não passem por tudo que nós passamos, né? Dessa escassez de informação, dessa falta de inspiração, de exemplos, né? Porque hoje quando me falam assim, Karina, o meu marido não está aceitando XYZ. Hoje eu tenho condições de ajudar melhor essas famílias, né? Até o Pedro fala bastante com os maridos também quando é solicitado. Né? Tem isso também. Às vezes as pessoas acabam se identificando. Mas. E o coito programado? Coito programado. Então, coito programado é outra coisa muito chata também, que vou te dizer, é um saco esse negócio do coito programado. Tinha que acabar esse coito programado aí. Mas a pessoa tem que fazer. Né? Acontece, então, né? mas no meu caso foi um pouco chato, porque a Karina,
essa realmente tem a questão da ansiedade de vocês mulheres, né? Então a gente sabe disso, a gente sabe da ansiedade. Então, junta a ansiedade com o horário do coito programado, que já foi indicado pelo médico, né? Aquela coisa já forçada, né? E a pessoa liga, pô, tô indo, tem que ir pra casa agora, nesse exato momento, porque tem que fazer isso, isso. Tem que namorar. E tipo, sabe? Aí é uma situação um pouquinho mais chata. Então, acho que aí a pessoa tem que realmente criar esse clima todo pra fazer. Ou 4 meses coito programado. Foram 4 meses. Foram 4 meses. E quem diz... E aí, tem que tirar a ansiedade, né? As mulheres ficam ansiosas nessa questão, porque elas querem aquilo pra ontem, porque precisa isso. E aí a gente já pega uma bronca um pouco sobre isso. Não, porque não... Quem sabe a gente faz de outro jeito, não é assim não dá e... Não, mas só um pouquinho, um parêntese. Não é sempre que o Pedro estava presente naquele dia, naquele momento. Porque, né, tinha vezes que ele estava em viagem, tinha vezes que ele estava trabalhando, chegava exausto em casa e ainda tínhamos que fazer um clima, tínhamos que fingir que estava tudo lindo, maravilhoso. Então, assim, foi uma fase muito difícil o coito programado. E eu acho que é uma situação também chata e difícil porque cada um tem a sua rotina de vida, né? E no meu caso, a minha e provavelmente de outros homens e famílias aí, que devem ter a deles e deve ser difícil, né? E mais a situação, o contexto todo. Mas acho que a parte mais chata é essa questão do coito programado. Eu acho que é mais chata. E ainda nesse mesmo período do coito programado, a gente ainda tem aquele mesmo pensamento, né? Calma, vai com calma, tá muito ansiosa. Realmente tá ansiosa, mas não precisa falar toda hora. Aquilo me matava. Porque isso aí também atrapalha pra ela, né? É tudo que uma tentante não precisa escutar, isso, né? E aí que a gente escuta dentro da nossa casa. Aí é complicado. Outra coisa que me chama muita atenção hoje, olhando pra trás, assim, que na época era um drama, uma catástrofe, assim, eu não conseguia lidar com isso. Mas hoje a gente olha pra trás e por isso os bastidores da FIV é interessante, porque hoje a gente consegue olhar de modo diferente tudo aquilo que a gente passou pesado, de forma pesada, né? E que a gente não conseguia parar de chorar, hoje a gente dá risada, né? No bom sentido. As injeções. Gente, vocês não têm noção do que eu passei durante as minhas tentativas com óvulos próprios. Era surreal. Eu nunca me auto-apliquei, sempre o Pedro me aplicava. E eu tinha uma preocupação muito grande na aplicação para que não desperdiçasse nenhuma gota, né? Nenhum líquidozinho. E o Pedro, toda vez que ele ia fazer a injeção, ele fazia assim, ó, tss, e dava um jato para cima, para testar. Aquilo era como se fosse uma facada em mim. Porque aí tem essa questão, que a gente volta a essa mesma tecla da ansiedade, porque a Karina estava ansiosa, também estava preocupada, e aí, claro, começou a ficar uma neura em relação à injeção. Então uma injeçãozinha ali já era um problema de discussão e já era um problema. Que acredito que não é todo mundo que deve ter isso, né? Mas o nosso Mas no caso é nosso, a Karina, ela tinha isso, né? Então, no meu caso, eu dava injeção nela e se tinha uma gotinha, ela ficava brava e já discutia. Ficava muito mal de cabeça. Já era uma outra discussão, né, nesse processo, então. Mas a gente tirou de letra, acabou fazendo tudo. Não, uma vez, eu nunca vou esquecer, rapidamente falando, que ele estava viajando, né, então veio uma moça que eu trabalhava para ela, e aí eu até com ela fiquei insegura, eu fiz ela ver 4 vezes um tutorial no Google, para saber como é que se aplicava, porque a caneta aquela é um pouquinho mais complexa, né, não era uma injeção normal, era uma caneta, né, tinha que ter um esquema todo. Eu tenho até um podcast na primeira temporada com uma enfermeira sobre a aplicação, né, dos medicamentos, porque eu ficava extremamente ansiosa, eu ficava extremamente preocupada. Quando essa minha amiga veio me aplicar, além dos tutoriais, eu perguntava muitas coisas para ela, se ela já tinha antes dado em alguém, ela falou que não, mas que ela tinha uma mão firme e tal, e aquilo começou a me gerar uma ansiedade. E é isso, essa parte das medicações me tiraram muito sono, né, e tal. E depois com óvulos doados, isso não tinha mais. Parece que me deram assim parece que me tiraram do meu ombro, assim, sabe, um peso. Porque óvulos doados, o meu óvulo não estava mais em jogo, né, o meu óvulo não estava mais em jogo, porque eu já tinha aberto mão, né,
do meu DNA, da minha carga genética, eu já tinha elaborado esse luto, eu já tinha acreditado que tinha sido essa possibilidade real de trazer o nosso filho para casa, eu já estava confortável, né, com essa alternativa que a genética, a ciência e Deus nos proporcionou. Então eu estava tranquila. Nós dissemos sim à ovorecepção com olhos de gratidão. Então isso estava muito tranquilo. E eu já estava com aquilo na cabeça. Bom, é um óvulo doado, um óvulo jovem. O Pedro também estava super feliz com isso, porque a gente ia ter um filho com 60%, as nossas chances iam aumentar para 65%, né, Pedro? E aí entra a informação, né? Pegando esse gancho da Karina, porque aí a informação também lá para o começo, né? Na questão da ansiedade também, quando já sabe que tem o seu tempo, que os ovos vão envelhecendo e que a qualidade já não é a mesma e que as chances de engravidez é muito menores e que os riscos de ter alguma doença, de alguma coisa são muito maiores, aí a gente já começa a entender todo o processo. E aí esse processo ele vale desde lá do começo também, para quando a pessoa vai falar, calma, vai com calma aí, Karina, não tenha calma com as coisas, vai dar tudo certo, a gente vai fazer amanhã. Então quando a pessoa já sabe que tem o seu tempo, já ia tratar de outro jeito, né? Senão, não, amanhã a gente vai fazer, ou agora à tarde a gente resolve, vamos ver. Né? A gente abraça mais a situação, né? A causa. E isso também foi para a questão da fertilização também, quando começou a entender como é que é o processo de ovo-recepção. Eu, sinceramente, quando ela falou da ovorecepção, para mim, entendi na hora, o médico me falou a questão da relação, quais os benefícios, né, dela, né, em questão de qualidade dos ovos, de tudo, do processo todo. Eu fechei os olhos, Karina, é isso aí. Não teria nem feito, eu nem teria feito a segunda FIV. Eu disse, Karina, a gente teria feito só a primeira. Mas aí voltamos àquela coisa mais importante de tudo. Informação e esclarecimento. Só existe aceitação se a gente entende o processo. Isso para tudo na vida. Principalmente para quando a gente tem que abrir mão de algo muito importante, que é o DNA, né? Só abre mão se tu entende. Ou quando a gente faz uma pergunta que me fizeram, eu vou fazer para você. O que realmente é importante para a sua jornada, para a tua vida? O que importa para o casal? Existe essa possibilidade de vocês trazerem essa forma de parentalidade para dentro da história de vocês, da vida e do coração de vocês? Se sim, vai com medo, mas não desista. Quando o médico nosso que nos atendeu a primeira vez, a Karina falou... A gente fez uma entrevista lá no médico aqui de Porto Alegre, né? E aí com uma psicóloga também, e depois falou com o médico lá também, obviamente, e a gente entendia ali um pouco a ovorecepção, aí a gente foi indicado a fazer na Espanha, acabamos fazendo na Espanha porque não tinha aqui fila, né, Karina, na época era difícil, né? A gente tá falando a nossa jornada foi de 2014 a 2018, então não tinha assim várias coisas que atualmente tem, como importação de óvulos, financiamento de FIV, a nossa fila de espera era de 2 anos. Mudou muito rápido. E aí, mas a Espanha não, né? A Espanha as coisas já acontecem há muito mais tempo, outras legislação, é diferente. E aí o médico que fez a telemedicina, no caso a primeira ligação com a gente, foi o Fábio Cruz lá da Espanha, e foi muito engraçado, porque tudo que ele falou, tudo sobre ovorecepção, caiu assim como uma luva. E aí eu escutei aquilo ali e disse, não, agora sim entendi o que é realmente isso aí, então vamos fazer a ovorecepção, que é a melhor, não tem jeito. A gente entendeu o processo e aceitamos, que nem eu falei, a gente disse sim com olhos de gratidão, porque com 43 anos eu queria queria ter o barrigão, então na verdade era uma possibilidade que nós estávamos agarrando essa oportunidade com unhas e dentes, né? É verdade. E não medimos esforços, né? Para embarcarmos para a viagem mais importante da nossa vida, que foi para a Espanha trazer o Henrico, né? Que a gente estava grávido de gêmeos e um não se desenvolveu e ficou o nosso Rico, que é a coisa mais linda do mundo e que nos faz olhar para trás, né, Pedro? E dizer assim, tudo valeu a pena, né?
tudo. A gente esquece de tudo se a gente quiser, né? Porque é um amor que só cresce, é avassalador, é gigante. E às vezes eu falo para as pessoas, vão com medo, só não desistam. Porque não existe não ter medo, entende? Então, o meu medo era ter 2, né? Na verdade, o meu medo era ter 2, não era nem ter 1. Outro bastidores aqui pra finalizar. A gente faz Não, pode falar. Pode falar do 2? Não, rapidamente. Porque era para fazer 1, daí foi para lá, conseguiu botar 2 embriões, geralmente é 1 embrião, e colocou-se 2 embriões, óbvio, no caso deu os 2 embriões, né? Aí eu surtei durante uma semana, assim, praticamente. Pensa num homem 2, nervoso. né? Porque não era 1, é 2, vai ser 1, vamos duplicar tudo, né? A gente já tá indo para Espanha, já tava fazendo aqui, já tá indo para Espanha, já é um custo um pouco elevado, pouco não é elevado fazer lá, né? Então hoje não, ele quase surtou, pessoal. Eu surtei, gente, surtei. Mas depois se acostumou com a ideia. Acabou a Karina perdendo. Perdi, um saquinho gestacional já não estava mais aparecendo, eu tive um sangramento muito grande. E aí ficou. E nós tivemos aí uma perda, né? Com 7 semanas. Aí depois fiquei com remorso ainda, depois achando que fiquei com remorso, porque achando que era. Porque eu tinha falado que não era para ter 2, né? Foi só 1. Mas graças a Deus, deu 1 só, tá perfeito. Só que assim, ó, na hora da transferência. Olha os bastidores, tem muita coisa aqui. Na hora da transferência, nós ainda estávamos nos debatendo. Porque eu estava ali, sabe? A Karina queria 2. E eu dizia desde o começo até o fim, eu quero 2. Aí o Pedro e o meu médico diziam, não, mas vamos transferir 1, quem sabe? E o Pedro dizia, 1, amor. Eu falei, não, eu vim até aqui com a ajuda de 200 tios de alma do Henrico e a gente vai botar 2. E aí a gente botou 2, né? Então, assim, são muitos bastidores, são muitas histórias pra gente multiplicar, pra gente dividir, pra gente sonhar com vocês, pra vocês se identificarem. Os bastidores da FIV é isso, é a vida como ela é, como eu disse, né? É o que a gente sente realmente, olhando pra trás, e consegue falar de uma maneira mais leve, né? Sobre tudo que era pesadíssimo na época, mas que hoje, graças a Deus, não é mais. E a gente está aqui para ajudar vocês, para vocês não se sentirem sozinhos, para vocês verem que todo mundo tem uma história por trás, né, de um positivo, de um filho vivo, né, de um nascido vivo. Por trás de um nascido vivo, todo mundo tem uma história. E ela é singular, cada um tem a sua receitinha do seu bolo. O mais importante é trazer essas informações para vocês e conhecer, como a gente fala, todas as formas de gerar amor. E no caso masculino, e especificamente que a gente está falando sobre ovorecepção, porque as mulheres reclamam muito, né, que tem problemas com os maridos aí, e o mais importante é eles entenderem o processo. Eu sempre falo isso para a Karina, depois que entender o processo, primeiro ele tem que entender como é que é o processo mesmo e quais são as vantagens de ter uma ovorecepção ou com óvulos próprios no caso que vai gestar, a esposa dele, que tenha 45 anos ou 40 anos, ou enfim, né, já está um pouco mais elevada a idade e já está com os óvulos mais velhos, então não tem tanta qualidade. Então tem que botar os prós e contras. Depois que entender esses prós e contras, eu tenho certeza que ele vai mudar de ideia, essa pessoa vai olhar com outros olhos, vai virar a chave. Até porque você falou uma coisa muito importante. Porque o homem precisa saber entender, o homem tem muito essa questão de colocar ali para ele, vai dizer, não, realmente as vantagens são bem melhores, é bem diferente, né? O óvulo é jovem, de uma menina jovem, né? O embrião é escolhido, o óvulo é o melhor óvulo que é colocado, o esperma, claro, se for do marido ou se for doado, vai ser sempre o melhor, as escolhas são todas bem feitas e o melhor embrião que é colocado é o melhor que está ali. Então a pessoa vai entender como é que é o processo todo. Estou falando né, na linguagem prática, de quem não conhece, não é técnico, né? Então eu acho que aí a pessoa vai olhar com outros olhos. Mas falou uma coisa muito importante, qualidade não é quantidade, né? E que isso a gente também não sabia, porque a primeira tentativa, só para terminar o Bastidores da FIV comigo e com o Pedro, a primeira tentativa com óvulos próprios eu botei 4 blastocistos,
tá? Eu não sei se eles eram euploides ou não, porque a gente não fez biópsia, mas eu inseri 4 blastocistos que foram até o estágio, né, de blastocisto. E a segunda tentativa com óvulos próprios eu inseri 3 blastocistos, também não biopsiados. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que na época que nós éramos tentantes, a gente achava, bom, 4 embriões é um monte blastocistos que na época eu não sabia o que era, mas depois eu soube, né? Se eu soubesse que era 4, eu já não teria nem deixado colocar, porque ela nem sabia que era 4. Fiquei pensando agora, eu tinha esquecido até que era 4. Eu devia ter deixado botar 4, imagina se desse os 4. Bom, é isso aí então, pessoal. A gente dividiu com vocês os nossos bastidores das nossas FIVs, da nossa trajetória de 4 anos tentantes, né? E a gente quer mandar um beijo enorme para vocês e dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, tá bom? Nós estamos aqui para dividir esses nossos perrengues aqui com vocês. É verdade. E quando vocês precisarem de alguma coisa, entrar em contato com a gente e acessar a nossa plataforma, nossas redes, os contatos do Nós Tentantes, que a gente vai estar sempre à disposição. Um beijo para vocês. Tá bom.